E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros amigos, companheiros, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui novamente com muita alegria, a fim de comentarmos mais sobre a obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, companheiros, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Lembrando que no último programa nós comentávamos a surpresa de André Luiz com a música que tanto também o ajuda a se restabelecer emocionalmente. Para ele também é uma novidade a oração, que é a oração coletiva, a prece coletiva, porque o enfermeiro diz a ele que o crepúsculo é o horário em que todos da colônia se reúnem para a prece coletiva. Nós estamos no capítulo 3, cujo título é A Oração Coletiva, e hoje nós vamos começar lendo o parágrafo 20 do capítulo 3. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia, porque, só para lembrar, ele estava deitado, já tinha tomado o caldinho reconfortante, a água, mas quando ele escuta a música e quando ele escuta um movimento diferente, ele já fala para o enfermeiro que o que está acontecendo, e a gente vai ver que ele vai acompanhar o enfermeiro. É como se fosse aquela criança que não para quieta, né? Mas é isso mesmo, né? O interesse em saber o que está acontecendo é o contrário de esmorecer, né, Tereza? É o contrário de esmorecer. E aproveitando que você deu uma paradinha na leitura, ele fala assim: levantei-me vencendo dificuldade. Ele não levantou assim, tranquilo, não. Ele levantou vencendo dificuldades. Ele estava com dor, ele estava doente. E nós vamos ver o porquê adiante. Qual é a situação dele em termos de doença, né? Sim. Ele foi como suicida, indireto, mas foi. Ele está doente, né? Problemas de intestino e tudo mais. Então, está vencendo dificuldades. E aí a gente podemos lembrar do Evangelho de Mateus, capítulo 7, em que Jesus fala que batei e abrir-se-vos-á, né? E o Emmanuel tem um comentário, para essa passagem, que não basta simplesmente pedir, né? É necessário merecer. Mas o merecimento é o quê? É o esforço. Por quê? Sem o suor do plantio, a colheita é um sonho. Plantou para colher o bem, vai suar. E a colheita vai vir, não é? Plantou, colheu. Então, que não basta a gente simplesmente pedir, né? Peça e receberás, dependendo do merecimento. Mas por merecimento eu preciso suar. E é o que está acontecendo com ele. Ele venceu dificuldade, né? Continuando. Seguindo vacilante, cheguei a um enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóboda, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Mas ele não narra para a gente que símbolos são esses. Então a gente fica até curiosa. Que símbolo de espiritualidade superior? O que seriam, né? A gente aí só vai... Quando a gente desencarnar, a gente, se passar por Nosso Lar, né? Se a gente tivesse merecimento, a gente vai procurar o salão da oração e vamos... A gente pode conjecturar, né? Mas sim, dizer que não pode, não, né? Não. Agora, o interessante aqui é que da abóbada, né? Abóbada, para quem não sabe, é aquela coisa côncava,
né, que tem no teto, né? Então ele viu que o ambiente aqui é grande. Ele fala, gente, em numerosa assembleia. Não tinha pouca gente não, hein? Era numerosa assembleia, né? E pendiam flores flóreas guirlandas. Deve ser muito bonito. E a abóbora estava com claridade brilhante, que vinham do teto à base. Imagina a beleza desse lugar, né? Na Gênese, no capítulo, eu até fiz uma anotação aqui, no capítulo 14, do item 14, quando Kardec vai estudar os fluidos, ele coloca uma citação que eu vou ler. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração. Então, a gente vê aqui, como Kardec está colocando na Gênese, que esse salão decorado são os espíritos manipulando o fluido cósmico universal, que também é matéria. É uma matéria diferenciada da nossa, mas continua sendo matéria. E pela vontade, eles não pegam, né, martelo, tesouro, prego, eles não pegam esses apetrechos para construir alguma coisa. Com o pensamento deles, eles conseguem, os superiores conseguem facilmente dar aparência a esse fluido. Então, por isso dessa beleza dessas flores ornamentando esse salão. A gente vai ver isso também mais na frente, em nosso lar. O trabalho que a veneranda, que é um espírito também, que é uma ministra em nosso lar, o trabalho que ela tem para ornamentar alguns lugares em nosso lar onde são feitas palestras. Então ela decora, e tudo com o pensamento, com a vontade. O que não é muito diferente, se nós raciocinarmos, estou lembrando dos estudos que a gente fazia lá no centro, da nossa construção aqui. Porque, vamos lá, pegar o tijolo, ele vem de onde? Do barro, da argila, né, que se transformou durante milhões de anos pelas fases que o planeta passou. Então, pelo pensar, alguém pensou, pegou a argila. Mas aí tem que pegar a mão. Tem que pegar a mão, isso, mas pensou. E fez. Quer dizer, tudo é pensamento. E nada mais são do que átomos reunidos formando aquilo. Então, o pensamento também é o princípio de tudo aqui, como é o de lá. Só que lá a matéria, mas é outra matéria. É diferente. Que quintessenciada, né? Bem ela mais é bem mais sutil. Bom, continuando. Uma outra coisa também, antes da gente continuar, que a Assembleia, ela toda meditava em silêncio. Porque, às vezes, a gente, né, infelizmente, muitos de nós, ao adentrarmos, né, no centro espírita, na sala de reunião, às vezes, infelizmente, eu mesma me pego, às vezes, nesse erro, falando certos assuntos, porque o certo é você adentrar ao salão de reunião, ou no salão da reunião mediúnica, ou na reunião doutrinária, manter o maior silêncio possível, porque isso facilita o trabalho dos espíritos, isso facilita a distribuição de fluidos salutares, de equilíbrio, de paz, de saúde, de harmonia, que eles estão prontos para nos doarem. Mas nós, com o nosso mau hábito de falar muito dentro do salão da reunião, e seja isso também levado para a igreja, para qualquer templo religioso. A André Luiz, né, está orientando aqui, nos dando a entender, né, como se diz, nas entrelinhas, que qual deve ser o nosso comportamento num local de oração, não é? A gente
sim, na hora do estudo a gente ainda brinca, faz um comentário, mas na hora da oração que a gente pare um pouco, medite um pouco, porque estão todos eles meditando, porque em você parar e se concentrar, você consegue fazer uma oração mais sentida. Você consegue assimilar melhor esses fluidos que eles são, com certeza, compartilhados pelos espíritos superiores com a maior boa vontade, mas nós é que nos fechamos com o nosso comportamento. Então, isso que a Teresa está colocando, né, que essa questão do pensamento, do silêncio, né, na Assembleia, por exemplo, vamos botar o exemplo na Casa Espírita, que é onde nós nos propomos a nos reunir e meditar e estudar os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. É a função da Casa Espírita, né? É estudar a doutrina espírita. Ora, no livro Os Mensageiros, nós falamos aqui, acho que foi no último programa, se eu não me engano, no capítulo 40 do livro Os Mensageiros, também de André Luiz, a mesma psicografia de Chico Xavier, no capítulo 40, o Aniceto, que é o mentor aqui, o guia, no momento, ele diz para o André Luiz pergunta a ele assim, ao Aniceto, a matéria mental emitida pelos homens, pelo homem inferior, tem vida própria? Quer dizer, o que nós pensamos, nós emitimos alguma matéria mental com vida própria? E aí o Aniceto responde, como não? Se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Então, no momento que a gente se propõe, isso não devia acontecer em momento nenhum, mas nós ainda não conseguimos. Nós, tá? Começando por mim. Mas, no momento que a gente se propõe em uma casa religiosa e meditar no bem, no ensinamento do amor, nós deveríamos vigiar mais isso, porque é o que nós expelimos, essas larvas mentais produzidas pela mente enferma, que somos nós. Nós somos a mente enferma, ainda, né? Então, isso o quê? Dá trabalho para os espíritos. Imagina a equipe de limpeza que deve ter para limpar essas larvas mentais, porque tem a hora do passe. E o passe não é só dado na casa espírita, né? Aliás, ele não é só dado nem só na casa espírita, em todo lugar, né? Porque quem dá passo, como a Teresa colocou, na realidade são os espíritos. Nós impomos as nossas mãos e quando temos um fluido bom, eles tiram de nós. Esse é outro estudo. Então as larvas mentais são emitidas por nós. Imagina a equipe de limpeza. E na hora do passe? Você não vai querer tomar um passe com fluido bom? Mas como se nós queremos isso? Nós despejamos no ambiente só larvas mentais. Isso que ela falou nos comentários. Chega na casa religiosa, quer comentar sobre política, sobre isso, eu sou político A, você é o B. Os crimes, sobre o jornal do crime, que matou, esquartejou, que roubou. Isso não é lugar para aquilo. Não nem no nosso lar também. Nosso lar é na nossa casa. Não deveria ser na nossa casa. Mas, pelo menos na casa espírita, porque a nossa casa, nós moramos lá, não tem jeito, a gente mora. Mas a gente sai da nossa casa para ir lá na casa espírita. Então não saia. Então, se não for para vigiar isso, né, vá. Não, desculpa, eu errei, não é que não saia. Vá, mas vá pensando nisso. Eu não devo fazer, não devo. Se fizer, volta de novo no pensamento, meu Deus, eu errei, vamos, né? Porque é muito fácil nós fecharmos o olho dizendo que estamos concentrados. Nós comentamos isso em alguns programas passados. Porque o fato de fechar o olho e pensar não significa muita coisa, não. Significa o que significa alguma coisa é a nossa propensão em pensar no bem, não é? Porque aquilo que esse ambiente que o André Luiz está encontrando aqui no nosso lar, ele está nos retratando um exemplo de ambiente que nós deveríamos procurar a ter na nossa casa religiosa, né? Não é ficar sisudo e sério, aquele rosto patibular, não é isso, não. Existem brincadeiras, palestras de Divaldo que você morre de rir, o ambiente, mas é diferente, não é aquela não é entrar em discussões políticas, futebolísticas e tudo mais, porque isso cria uma animosidade. E aí as larvas mentais estão tomando conta do ambiente. Continuando. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível.
todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que no fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Olha a tela gigantesca aí, o telão. Você falou do livro Memória do Suicida, que já tinha o DVD. Já tinha o DVD, e aqui já tinha... Na realidade, o que o governador vai fazer é uma live, que nós fazemos hoje. Isso. E o governador já fazia essa live para toda a colônia. Hoje em dia, o que acontece? Principalmente se desenvolveu muito com a pandemia, não é? Porque a internet, na realidade, ela só está entre nós a partir dos anos 1950, porque antes ela já existia, mas era um domínio militar. Só os militares americanos, russos, só eles tinham acesso a isso. Para a população começou a partir e aqui no Brasil então só chegou muito depois, não é? Então, mas o que está acontecendo, o que o André Luiz vai assistir é uma live. Só que o governador lá no prédio da governadoria orando e todo mundo assistindo, não só no hospital tinha essa tela grande, não é? Nesse salão que é dentro do hospital. Mas nas residências, todas as residências estavam assistindo o governador. É ou não é a nossa live de hoje? Só tem uma coisa, um detalhe importante. É uma live, mas num salão onde tem gente assistindo. Então, não, eu estou falando assim, automaticamente ela é uma live, mas ao mesmo tempo é uma reunião presencial do governador. Ele está lá no salão, olha. Cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio profundamente recolhida. Então tinha uma assembleia reunida. Quem não podia ir nessa assembleia estava nos quartos e nos pavilhões vendo também. A live. Isso, vendo a live. Exatamente. Porque essa tela na realidade é uma tela de computador. Vai aparecer ali a imagem do governador fazendo a sua prece. É o que a gente faz nas lives de hoje. Olha só como muita gente que leu isso aqui, com certeza em 1940, 43, achou que, meu Deus, esse espírito e esse médium, eles estão muito confusos, né? Como é que pode uma tela aparecendo? Quando que a gente imaginar realmente que isso ia ser uma coisa tão real, de você poder assistir, não é, uma palestra de alguém que está em outro país, e para alguns, né, assistem até pessoas que estão no espaço, nos foguetes. Eles assistem ao que está se passando estações espaciais, o que está se passando aqui embaixo na Terra e vice-versa. Nós trouxemos aqui da vez retrasada, não lembro, sobre uma sonda que foi em Júpiter, que nós falamos da casa de Mozart em Júpiter, está relatado na Revista Espírita, de 1858, se não me engano. E nós trouxemos o relato da sonda que foi em Júpiter, agora, 2000 e... Deixa eu ver que eu anotei aqui. Em 1995, entrou na órbita de Júpiter, levou 6 anos para entrar na órbita de Júpiter e trouxe fotografias de lá. Eu não acredito. Meu Deus, mas o mais difícil é acreditar que uma transmissão ao vivo do seu filho que está lá na Austrália falar com você aqui a cores. E quase de graça. O meu que mora longe, o meu que mora bem Exatamente. Longe, é muito fácil, né? E é isso que o André Luiz está trazendo, que como a Terra é uma cópia pálida do que acontece no mundo espiritual, então a telecomunicação no mundo espiritual é muito mais adiantada que a nossa. E isso numa colônia de transição. Imagine numa colônia superior. Não dá para imaginar. Ou não dá nem para imaginar. Porque essa colônia aqui, esse livro é de 1944, a edição desse livro aqui, o Nosso Lar, a primeira edição dele. Em 44, mal tinha-se televisão aqui no Brasil. Sim, então. Pouquíssimas pessoas tinham alguma coisa. Rádio, a maioria tinha, né? Rádio era baratinho. Mas ele está dizendo aqui de uma situação que era absurdo para a época. Um absurdo. E o que ele traduz é assim: isso que ele viu obedecendo a processos adiantados de televisão.
E aí surgiu o cenário de um templo maravilhoso. Então, naquela tela, que é uma tela gigantesca de computador, ele vai ver o templo e ele vai ver sentado, em lugar de destaque, um ancião coroado de luz que fixa o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. É a live que nós temos hoje. Sendo que o Chico, em 44, não sabia nem o que era televisão. Ele não devia saber nem o que era, nunca tinha visto. Lá no interior de Pedro Leopoldo? Apesar que Pedro Leopoldo é perto de Belo Horizonte, mas em 44 não tinha nada. E ele nunca tinha visto nada parecido. Como é que ele ia falar uma coisa que só hoje em dia é comum para nós? Nem biblioteca em Pedro Leopoldo tinha. Não tinha não. E aí então... Mas aí você falou agora, sentado em lugar de destaque, um ancião, né? Isso, é que ele está vendo na imagem. Ele está vendo na imagem. E atitude envergando alva túnica e radiações resplandecentes. Então, é aquilo que nós falamos antes do Aniceto. Lá, quando ele trouxe o André Luiz lá do Umbral, ele com um cajado luminoso, nós comentamos isso, que esse cajado detalhado ali, o espírito precisa de cajado para andar. Ele não está manco, não está maneta, não está nada. Não está maneta, não está sem a... Perneta, não está nada. Então, como é que ele precisa de cajado? Por que ele botou o cajado ali? Deduzimos, nos disse, né? Mas nós temos o direito de deduzir. Aí a gente já está explicando, não é do livro, é achismo nosso. Isso. Que fosse para iluminar o caminho para os padioleiros levarem o André Luiz. Porque se ele quisesse brilhar, ele ia brilhar para o umbral todo. E é falta de caridade, com outros espíritos que ainda não tinham se transformado como André Luiz. Não tinham se transformado, não, melhor dizendo. Não tinham se decidido a melhorar, não tinham reconhecido o erro. Aí é falta de caridade, que é o que nós faríamos. Brilhava logo, acabava com tudo, vamos acabar com essa bobagem. Não é assim que funciona. Espírito superior, por isso que ele é superior e nós ainda não. Então essa radiação que está dizendo aqui, desse ancião, ele fala, né? Em atitude de prece. Em atitude de prece e radiações resplandecentes. Com certeza não é a totalidade que ele pode fazê-lo. Tal como a Tereza comentou, não sei se foi no último programa, sobre como a aparição de Jesus no Monte Tabor com Moisés e Elias. As vestes resplandecentes. Claro que ali ele não jogou, vamos dizer assim, né, um termo, jogou a voltagem toda ali, do LED que ele tem. Não tem como. Bastou botar um pouquinho na estrada de Damasco, Paulo já ficou cego. 3 dias, né? Sim. Então, né? E o que Jesus espera de nós, e por isso ele nos orientou, para que a gente tentasse brilhar a nossa luz. Porque nós somos luz. Todos nós somos luz, porque nós somos filhos de Deus. Então, a gente precisa aprender a brilhar. E como é que a gente produz esse brilho? Pensando no bem, agindo no bem, aprendendo a respeitar, a amar, a ter misericórdia. E isso é um processo. Porque agora é que a gente está pensando nisso, começando a pensar nessa possibilidade. Então, para nós, isso ainda é uma novidade. E não fiquemos tristes se um dia ou outro, ou às vezes vários dias, acabamos derrapando, mas é um processo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os lares de todos. Vamos continuando o nosso estudo, porque sabendo a receita, a gente vai poder fazer o bolo da nossa evolução. Que nós possamos sentir as bênçãos de Jesus em nós. Até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.